Olá, boa noite Pedro, boa noite Alexandre, como vocês estão? Estamos aqui em mais um Conexão Reconvexo, você que está nos ouvindo e nos assistindo também, muito boa noite. Como vão vocês, meninos? Tudo bem, graças a Deus, boa noite a todos. Uma boa noite para todos, mais uma vez aqui, a gente batendo um papo, trocando informações sobre coisas da atualidade. Coisas úteis para o dia a dia, né, Ale? Sim, coisas que facilitam, né? Tá Que certo. diminui o tempo que você pode fazer uma coisa que você poderia fazer com o dobro ou triplo do tempo. E com mais segurança, né? Que isso é muito importante, né? A gente hoje está aqui no programa falando, né, dos dispositivos, dos equipamentos, dos acessórios que estão disponíveis aí no mercado para que a pessoa com deficiência visual possa ter um auxílio, ser mais independente no seu dia a dia, né? E é legal a gente também pensar um pouco quanto a esse termo, deficiência visual. E aí eu vou chamar o Pedro aqui. O Pedro é o nosso convidado, primeira vez que está aqui com a gente. A casa é toda sua, hein, Pedro? Então a gente quer saber um pouco mais. O Pedro é advogado, está em Maringá, no Paraná, então tem uma vida super independente, né? E o que significa essa independência para você, Pedro? E quais são os principais dispositivos, equipamentos que você está utilizando ultimamente, principalmente no âmbito profissional? Não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar aqui no canal, nos conhecemos há pouco tempo, mas todos os nossos convidados, nossas convidadas falam muito da dificuldade da aceitação no âmbito profissional da pessoa com deficiência visual. Então, ter você aqui, advogado, servidor público, né? Chegou agora, gente, assim, de compromisso, assim, vou chegando, vou fazer a live sim, né? Então, tá na ativa, tem uma agenda super intensa. E como é isso para você? Como que você conseguiu desenvolver tudo isso? Essa sua independência, nos conte, que estamos muito curiosos e curiosas. Vamos lá. Então, vamos começar pelo termo deficiência visual, né? Tá. Esse é um termo que eu vou dizer assim uma percepção bem pessoal minha. É um termo que nós não temos como fugir dele porque é um termo legal, né? E nem teríamos por que fugir, porque juridicamente, legalmente, nós, atualmente, pelo menos, nos enquadramos nessa categoria, né? Nessa categoria de pessoas com deficiência visual. Mas eu acho que esse é um termo que ele pode ser expandido muito, muito mesmo, assim, porque esse termo, ele traz com ele, assim, talvez aí um histórico aí de tratamentos inadequados que já houve no Brasil, né, para a pessoa com deficiência de uma forma geral e nesse caso, para deficiência visual. Então, essa palavra, dita em um primeiro momento, ela infelizmente, ela traz, sim, um aspecto um pouco negativo, que eu acredito que cabe a nós modificarmos isso, né? Então, obviamente, como eu disse, é um termo que deve ser usado porque é o termo legal, é o termo que atualmente é utilizado para se referir a essa questão de saúde. Mas eu, sinceramente, quando me perguntam, quando me dizem alguma coisa, perguntam o que aconteceu, né, com a minha visão, o que acontece, eu prefiro dizer que eu tenho uma questão de saúde da visão. Bem esse termo, questão, é uma questão porque questão é algo com o qual nós devemos lidar, né? Na nossa vida nós temos diversas questões de saúde, que não são de saúde também, profissionais, na família, na vida pessoal, a gente lida com muitas questões. E eu tenho a percepção, né, eu lido dessa forma, que a partir do momento que a pessoa passa a ter uma deficiência visual, usando esse termo, isso passa a ser mais uma questão com a qual ela deve lidar, né, com a qual ela tem que encontrar caminhos, encontrar soluções. Mas, inicialmente, eu gostaria de colocar isso, que é o termo adequado, né, é juridicamente adequado, mas eu acho que é um termo que nós temos que talvez tomar cuidado para que ele não reduza ninguém, né, não reduza nenhum de nós,
e ninguém que está passando por essa situação, nem a visual, nem as outras deficiências, né? Infelizmente, né, é fácil para a nossa sociedade tentar reduzir as pessoas e colocar as pessoas naquele papel de vítima, que não é nem um pouco legal, ou colocar em um papel de segundo plano, de alguém que agora vai precisar de auxílio e, portanto, não vai poder fazer tantas coisas. E é uma tendência, infelizmente, da sociedade que a gente vive, talvez fazer isso. E cabe a nós não deixar que isso aconteça. Cabe a nós demonstrar que a gente é muito mais do que isso, né? Essa deficiência, essa questão de saúde, como eu gosto de dizer, ela não nos define e muito menos nos limita. Não nos limita de forma alguma. Nós podemos fazer coisas grandiosas, coisas maravilhosas, o que nós quisermos fazer, né? Quando surge essa questão de saúde, ela traz coisas novas para a nossa vida. E essas coisas novas, elas não são só negativas, né? Elas podem ser muito positivas. Eu tenho a percepção de que, ao surgir essa questão, surgem também diversos aprendizados, né? Eu encaro dessa forma. No meu ponto de vista, na minha percepção, vieram diversos aprendizados assim que essa questão começou, assim que esse sintoma começou. E esses aprendizados, eles são constantes, né? Então, eu acho assim que... Você está lidando com a perda de visão há quanto tempo? 3 anos. 3 anos já. Agora, em maio, está fazendo 3 anos. E eu, por um lado, eu acho que eu posso dizer até que é recente, porque a mudança que isso traz para a nossa vida é significativa. Então, 3 anos talvez seja pouco para você poder dizer que você já está totalmente integrado a esse novo estilo de vida, mas ao mesmo tempo 3 anos já é um tempo que já nos faz, que já permite que nós possamos perceber esse grande aprendizado que eu estava falando, né? Esse grande novo olhar, né, para a vida, olhar diferente, literalmente, né? Olhar diferente tanto do ponto de vista físico, mas olhar diferente também do ponto de vista emocional, do ponto de vista de visão de vida, de como ver a vida. Isso muda muito. E muda de uma forma que eu acredito que nós podemos extrair muitas coisas boas. Me diga uma coisa, nesses 3 anos, qual é o principal dispositivo que você destaca com maior eficiência que te auxilia? No trabalho, eu utilizo um suporte para o monitor, né, que ele traz o monitor mais próximo do rosto, né, e junto com esse suporte eu utilizo a lupa do Windows, né, que daí qualquer computador tem. Basta ativar a lupa do Windows e eu aplico um zoom bem grande ali e consigo fazer a leitura dos textos no computador e desenvolver o meu trabalho como eu já vinha desenvolvendo antes dessa questão começar. Então, para trabalhar, é um suporte de mesa que aproxima o monitor, juntamente com a lupa do Windows, né? No celular, eu utilizo mais o zoom. Primeiro que eu já deixo o celular com a máxima, o maior zoom que tem nele ali disponível. E aí, quando eu recebo um texto, eu dou um print da tela e amplio e leio dessa forma. Quando o texto é curto, né? Quando o texto é longo, aí eu já prefiro ler no WhatsApp Web. E quando eu recebo alguma coisa por WhatsApp, né? Se não for WhatsApp, se for em outro sistema, outra ferramenta, aí eu também recorro ao computador. E aí no computador com o Zoom eu consigo ler tudo. Certo. E Alexandre, ouvindo o Pedro falando, né, da forma da palavra, você tem essa afetação pela Leon há muito mais tempo, né? Tem a baixa visão há muito mais tempo. Eu não queria muito mergulhar nessa, porque não era a nossa pauta, né? Mas eu acho que o uso das palavras a gente tem que tomar cuidado com quem as recebe. Eu gostaria de fazer aqui só um parênteses, o Pedro.
que nós usamos a palavra deficiência visual, usamos a palavra afetação, é afetado pela Lyon, tem baixa visão, e o que nós tentamos mostrar o tempo todo é que, apesar da palavra, as pessoas que estão por trás dessa palavra, por trás desses números, são pessoas potentes, capazes, são pessoas que vivem as suas vidas, constroem suas famílias, faz faculdade, viaja, dão aula, né, ensinam outras pessoas. Então, a palavra, para nós, não é uma palavra, mesmo que nós sabemos que ela está carregada de preconceito, ela está carregada de algo pejorativo, mas no Instituto Reconvexo ela é usada porque é o termo. Né? Enquanto não se luta por uma outra palavra, a gente continua com essas mesmas palavras, só que as pessoas se surpreendem que por trás dessas palavras existem você, existe Alexandre, existe Fernanda, Lloyd, existe Mário Vilhena, né, Lindomar, a Valdinéia, a Helene, então todas essas pessoas incríveis que vão levando as suas vidas e vão tocando o Brasil, inclusive, né? Porque são pessoas que fazem parte da economia do Brasil, que fazem parte da sociedade brasileira, que produzem onde elas estão, né? Que constroem suas famílias com muita dignidade, inclusive. Isso vale muito ser chamado a atenção, porque dignidade hoje em dia está meio, né, desvalorizado, ser digno, né, ser honrado. Então, a gente tem aqui contatos com pessoas que fazem dessa palavra deficiência uma surpresa para quem as encontra. Então, é nesse sentido. Mas eu gostaria de ouvir também o Alexandre sobre essas palavras e o que você utiliza no seu dia a dia, que eu sei que você é super tecnológico, né? O que você utiliza no seu dia a dia aí que poderia recomendar para o pessoal, como utiliza, se já está verificando outras possibilidades, novos aplicativos, etc. Bem, a princípio, boa noite. Boa noite. No celular, eu uso o Talkback, em uma configuração de perfil que você mesmo configura para sua melhor satisfação. Que cada pessoa configura o Talkback de uma forma própria. Então, você pode pegar o celular de qualquer cego. Vai ser sempre diferente. A fala pode ser a fala da Fernanda, pode ser a fala do Google, pode ser a fala do Eloquence, a fala pode ser mais rápida, pode ser mais lenta, a fala pode ser reduzida, falando só o que é necessário. Então, nesse sentido de celulares de cegos ou pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, varia muito porque o perfil de cada usuário é único. E para computadores também é a mesma coisa. Tem pessoas que usam ampliação constante e tem outras que usam a ampliação misturado com contraste, que é aquela mudança de cores do Windows, que tudo fica preto, as cores mudam para outras cores. E também dá para fazer o uso de outros recursos do Windows, tanto quanto, no caso, o narrador, só que o narrador, no caso, é o leitor de tela do Windows, ele é muito limitado. Então, muitas pessoas recorrem ao 2Vox, que é o leitor de tela para o Recorre Windows. a quê? Desculpa, 2Vox? 2Vox, 2Vox. Isso, que é o leitor de tela, e tem inúmeros aplicativos instalados dentro do 2Vox. O NVDA também, que auxilia muito essas pessoas, e o JAWS, que é um outro que no caso, que é um outro leitor de tela que você faz a compra dele, só que é um leitor muito salgado. Mas tem que ter muita bateria no celular, bateria não, muito espaço, muita memória no celular para esse tipo de coisas? Como que o celular comum consegue ou tem que ter aqueles celulares caríssimos? Assim, um celular comum de entrada não é aconselhado, porque para o uso normal, ele já não tem um desempenho bom. Então, quando você ativa um Talkback ou um G-Shu, um Shine Plus, vai puxar mais memória, então vai puxar mais processamento, vai puxar mais memória RAM. Então, você vai precisar de um celular
de um intermediário para frente. Vai puxar um pouquinho mais de bateria, mas não tanto. É normal. Tá. Você utiliza, deixa eu colocar nós três na tela. Isso. Você utiliza também esses aplicativos no celular, além do WhatsApp e o WhatsApp Web? Já experimentou algum desses, Pedro? Eu não experimentei ainda, porque eu acho que eu venho me adaptando bem, venho me virando bem com o zoom do celular. Com o zoom do celular, com o print, né? O print da tela e a ampliação, eu me viro desse jeito. Para textos curtos, para mensagens rápidas, né? E aí, quando são mensagens mais longas, aí eu vou pro computador. É o que eu faço. Esses aplicativos eu conheço, já ouvi falar no grupo, tal, já tive indicações, mas estou me virando bem só com as funcionalidades do celular mesmo, que já vem com ele. Legal, legal. Alexandre, aliás, para vocês conseguem mensurar para a gente quanto vocês têm de visão, só para o pessoal ter uma ideia dessa diferença de uso que vocês fazem? Porque o Alexandre fez uma observação muito boa, né? De cada pessoa vai ter um aplicativo diferente, um mecanismo diferente, etc. Um perfil de usuário diferente. Tá. Vocês conseguem mencionar quanto você tem de visão? Se eu quero ler um texto no celular, geralmente só uso o leitor de tela, mas se eu quiser ver o texto, eu tenho que dar o zoom máximo e aproximar meu olho aproximadamente de 1 centímetro do celular, então é muito pouco. Entendi. Você tem a visão periférica? Sim. Sim, tá. Só não a central. Tá, é igual um amigo que eu tenho também. Ele enxerga assim, gente, ó, vocês que estão, ele enxerga assim, tá muito próximo, assim, é 1 centímetro mesmo, é mais ou menos isso, é 1 centímetro de proximidade do celular para conseguir enxergar, né? E Pedro, você já tem um pouco mais de visão, pelo que eu estou percebendo com o que você utiliza. Eu acredito que sim, mas assim, eu também não sei mensurar, mas assim, dizendo pelas atividades que eu faço, consigo, graças a Deus, andar sem bengala, sem apoio de outra pessoa, mas a minha visão também é bem baixa, né? Mas me permite que eu tenha autonomia em ambientes fechados ou em ambientes que eu conheça previamente. Agora, por exemplo, ambientes abertos, ambientes novos, se eu tiver, por exemplo, que cruzar uma rua, aí fica mais complicado, né? Entendi. Mas essa autonomia, pelo menos para ambientes internos, acredito que eu tenho. Tá. O Alexandre, você já utiliza, aliás, você comprou uma bengala nos Estados Unidos, né? Ela já chegou, Alexandre? Você falou na live passada, estava chegando, como é que foi? Chegou, veio direitinho? Conta pra gente. Que o pessoal ficou curioso e perguntaram como é que seria. Conta aí pra gente o que deu essa história. No caso, é uma empresa canadense que... Eu falei Estados Unidos, tudo é Estados Unidos para mim, Canadá, nada a ver Estados Unidos, desculpa. Fala, querido. A nível mundial, pelo que as pessoas falam, é a melhor empresa do mundo nesse sentido de dispositivo para pessoas com necessidades de locomoção, algum tipo de deficiência. Eles têm bengalas, tem alguns tipos de óculos que servem para detectar obstáculos aéreos. Eu não sei muito bem como funciona, mas deve fazer algum som, alguma vibração. E, no caso, a bengala, ela é muito boa, leve, é bem diferente da que eu usava, que era de alumínio comum. Então, pesava muito, é bem mais fina, a pegada dela é melhor. E, tipo, ela é resistente, ela dobra, mas não quebra. Ela é de um material de fibra de grafite. Nossa! E ela já chegou para você? Chegou. Chegou. Eu podia ter trazido ela aí para mostrar. A gente está curiosa. Poxa vida! Pera aí, tá bem aqui do lado. Enquanto eu vou conversando aqui com o Pedro, a gente está super curioso para ver esse produto.
E foi uma compra assim bem complicadinha, né? O site, inclusive, engraçado, Pedro, engraçado, se é que isso é engraçado, curioso, né? Curioso. O site lida com pessoas que vai comprar equipamentos para baixa visão ou que são cegas. E a acessibilidade é horrorosa. Meu Deus, É horrorosa, sabe? Não tem não um faz áudio sentido nem. legal, não tem um áudio para ter a descrição do produto, né? Em Aham. outros idiomas, inclusive, já que ela é a maior do mundo, então deveria ter nos principais os idiomas pelo menos mais usuais, né? O Sim. site não tem, né? Então foi bem complicadinha essa compra dele aí, Caramba. porque demorou bastante. Agora, uma coisa, você como advogado, não sei se um dia você pode nos ajudar, vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, a tributação em cima desse produto é uma vergonha, Pedro. Uma Sim. vergonha. Onera quase 60% do valor do produto. Na Um verdade, produto deu mais, Valente. deu mais. Meu Deu. O Deus. produto foi 800 e pouco já com frete. Isso já E convertido em reais, né? isso, o frete foi... Não, a tributação foi 1.096. Misericórdia. É essa aqui, Meu olha, Deus. Valério. Não sei se dá para você ver. Dá. Para ela um pouquinho para fixar a imagem. Pode ver Aí, que agora sim, agora deu. ela pode enverga a volta. Uhum. Daí, Ela é da cor preta. eu pedi toda preta. Mas só que eu vou colocar Essa parte mais tem uma espessura um pouco maior, é onde você apoia a sua mão. Sim. Onde No caso... onde você apoia a sua mão? Mostra aí, porque a cor que eu vejo. Isso aí mesmo, essa parte dele, tá? Que é mais espessa. Tá, legal. E qual que é o Varia tamanho dela? 1,65. Minha altura. Não, velho, um pouquinho maior que eu, vou falar a verdade. Mas poucos centímetros. Boa, mas o bom eu estou perguntando o tamanho, Pedro, porque a gente tem histórias de pessoas com bengalas muito curtas e a pessoa começa a tropeçar na própria bengala, ou quando Nossa. tem um obstáculo na frente ou um buraco, não há tempo de reação. Uhum. Né? Então, no exterior, a bengala é maior do que a do Brasil. Fala, Lê. Faz todo sentido, né? Prejudica muito a postura da pessoa, que ela compensa. Curvada, é verdade. A pessoa tem que se curvar daí, né? Que nem muitas vezes as pessoas falam: nossa, você não parece cego aí, porque eu não sou corcunda? Porque a pessoa acostuma a compensar e ela fica para frente, curvada. É esse que é o problema. E o Alexandre, Pedro, que vocês se conheceram hoje nos bastidores, ele fez educação física até o finalzinho, mas ele ainda vai voltar, porque é a questão de honra para o grupo ele terminar a graduação dele. Que Então, bacana. ele é educador físico, né? Ele pode ser preparador físico, então ele tem muita postura, né? Ele presta bastante atenção nisso, né? Está fazendo aí uns cursos práticos aí de massoterapia também. A gente teve o Daniel aqui de Minas também, que fez massoterapia, é massoterapeuta. Nós tivemos uma outra também convidada, que também é massoterapeuta. Tem um pessoal que lida muito com postura, com o corpo, né, com o bem-estar, então presta muita atenção nesses detalhes. E deveriam ser mais ouvidas, né, por essas empresas que constroem esses produtos aqui no Brasil, porque começa a se ter mais um problema, que é o problema de coluna, né? Sim, e até no meu caso mesmo, eu também tenho que me atentar para isso, porque como eu utilizo o suporte para o monitor que aproxima ele do rosto, eu tenho que me policiar para não ficar querendo me aproximar mais ainda da tela do que ela já está próxima de mim. Sabe, se você não se atentar, você se pega curvando o pescoço para frente, e isso a longo prazo a gente sabe que não é bom. Então, acho que todos nós devemos ter esse cuidado em alguma coisa, né? No meu caso, na minha mesa de trabalho, eu tenho que lembrar disso sempre, para não prejudicar a coluna, né? É um cuidado. Tá certo. Uma coisa que a pessoa geralmente que lida com informática é conhecer o teclado, né?
Tipo, Tem um posição... curso, inclusive, não tem, Ale? Você não estava fazendo um curso ou tomou conhecimento de um curso? Sim, Conta tem o pra gente. curso para pessoas deficientes visuais para de digitação. Uhum. Eu fiz quando eu retornei ao trabalho, né? Quando o sintoma começou, eu fiquei 1 ano de atestado, né? E aí, quando fui retornar, eu precisei fazer esses cursos aí. Tem alguns até gratuitos, né, na internet, para você se adaptar a digitar sem ter que olhar para o teclado, né? No começo leva um pouquinho de adaptação para você não errar muito a digitação e tal, mas hoje eu acho que já me adaptei, vou retornar ao trabalho há 1 ano e meio mais ou menos, e assim, com o tempo fica tranquilo, né? Na verdade, é aquela digitação que a gente pretende ter, independente de deficiência visual, do que for, mas que todo mundo acaba meio que olhando para o teclado e procurando o caminho mais fácil. E agora a gente se obriga a digitar da maneira correta, usando todos os dedos e tal, né? Sem olhar. Você já pensou ou já utiliza Braille, o Pedro? Como que é Não. Braille? Aliás, para vocês dois, como que é Braille na percepção de vocês dois? Algo bem difícil de se conseguir ler. Decorar, não. Aprender, não. Agora, ler é o negócio. Eu já tive um pouquinho de curiosidade, porque no ano passado eu estava fazendo história, aliás, fazendo estágio do meu curso de história, e o estágio era justamente em turmas com alunos com deficiência visual, né? Olha. E alguns deles tinha alunos com visão subnormal e alunos cegos. E a professora do curso, obviamente ela sabe Braille. Então até pensei em aprender um pouquinho por curiosidade, para de repente poder auxiliar alguém, mas acabou que não deu tempo de ter essa oportunidade. Mas já tive curiosidade, mas não tive ainda nenhuma experiência concreta. Eu, na faculdade, quando eu estava fazendo pós-graduação em psicologia política, tinha a Vilma e ela fazia em Braille. Ela trabalhava com Braille numa habilidade assim. A gente até brincava que a gente tinha um professor um pouco duro demais, que queria que nós lêssemos em idiomas que não eram usuais, né? E aí ela falou: pois eu vou entregar o trabalho todo. Ela falou: se não me desse tanto trabalho, eu entregaria o trabalho de conclusão de curso em Braille para ele ver como é bom você ter que lidar com algo que não conhece de uma hora para outra, né? Porque era muito interessante vê-la manuseando aquilo, mas ela era de nascença, isso já tem aí uma grande diferença, né? Já tive a oportunidade de bater papo, conversar com pessoas que têm a deficiência visual de nascença, tem a perda da visão, na verdade não tem a perda, ela nunca teve a visão, então o desenvolvimento dela é muito habilidoso, né? A pessoa tem 30 anos, 40 anos, e o mundo dela é percebido sem os olhos, que é uma diferença para a pessoa afetada a Lyon, né? Que ela percebeu a vida inteira com os olhos e, de repente, aos 15 anos, aos 20 anos, 35 anos, perde aí essa habilidade para enxergar e tem que desenvolver de uma hora para outra essa situação. Agora, e para lazer? O que vocês usam? Né? Porque a gente continua gostando de futebol, de filmes, né? De um teatro, e assistir um concerto, visitar uma exposição. Isso daí são para vocês, né? Explica para ele porque você está falando isso aqui são para vocês, que ele não conhece a sua fala sobre cultura onde você mora. Bem, eu moro no sudoeste do Pará. A cultura aqui, qual é a cultura? A cultura Seja aqui suave. Eu ia ser, eu nem comecei. Não assuste o convidado. Não se preocupe, eu só vou colocar as falas do prefeito. Meu Deus, não. Eu sei, eu tô zoando. Olha, lá não tem teatro, não tem cinema, é uma região que tem bares, bares bastante populares e tem muito garimpo em volta. Então, Pedro, você imagina o tipo de bar. Não tem muito desenvolvimento de nada. Que tá lá. Mas quando hoje mesmo ele foi buscar, né, a encomenda, ele atravessa de balsa e ele manda um vídeo para mim, olha o rio e etc. E é o Rio Tapajós. É lindo, o entorno é muito bonito, Imagino. sabe?
é um lugar assim paradisíaco. Eu tenho muita vontade de mergulhar um dia na beirinha, lógico, daquele rio, porque as imagens que ele acaba mandando para mim são muito bonitas, né? Então lá não tem essa facilidade de acesso. Mas então, Pedro, para você... Existia um cinema que fechou. Que fechou. Aqui em São Paulo, a maioria dos cinemas fecharam, viu? A gente continua com cinemas, às vezes, dentro dos shoppings, porque aqui em São Paulo tem bastante shoppings, né? Mas não são todos que mantêm cinema, mas a gente tem ainda cinemas assim, teatros ainda tem muito teatro alternativo, isso é muito legal, de pequeno porte, que comporta as peças que não são as peças com atores que estão na TV e etc., mas são profissionais muito bons. Então, esses teatros menores facilitou da gente conhecer novos talentos aqui na cidade de São Paulo. E exposição, a gente tem bastante exposições, né? Nós temos muitos museus aqui em São Paulo. E em Maringá, como é, Pedro? E como você faz para se divertir no seu dia a dia, quando não está trabalhando ou estudando, né? Está fazendo mais um curso? Então, eu continuei, assim, acho que eu continuei a minha rotina de o que eu já gostava como lazer, né? Então, por exemplo, sair para um barzinho para conversar com os amigos, sair para restaurante, sair para lugares tranquilos assim, que eu gosto, me mantive indo. Claro que quando você chega, você tem que ter algumas adaptações, por exemplo, com cardápio, né? Muitas vezes você chega num lugar, num restaurante, num barzinho, e para você não ter que explicar alguma coisa para o garçom e ter uma explicação longa, às vezes você fala aquela, olha, eu deixei óculos em casa, eu estou sem óculos, você A poderia Fernanda pedir... faz isso, ela comenta também, faz isso. Pronto, fica mais fácil. Direto eu falo, ó, tô sem óculos, você poderia ler para mim, por gentileza, o cardápio? Quando são lugares que eu já conhecia, que eu já frequentava, é mais fácil ainda, porque eu já conheço algumas opções, é mais fácil de escolher, mas continuo indo em barzinhos, baladas, rock, que gosto Você gosta de bastante. rock? O Alexandre também gosta bastante de rock. E você faz academia, né? Faço, sim, eu tô fazendo. Legal. Então, assim, faço academia, continuo saindo, graças a Deus. Os amigos também acolheram bastante, acolheram bem, então o pessoal foi bem, assim, colaborativo. Então, assim, mantenho aquela rotina próxima, né, semelhante da que eu tinha de saídas e tal, de ir para os lugares e tal. Inclusive, você falou sobre teatro, já fui a peças de teatro depois da Lyon. Claro que aí você conta muito mais com a parte auditiva do que com a parte Sim. visual, mas é bacana também, é uma experiência também legal. E é isso. E também, assim, sempre gostei de ouvir música, e nesse período acho que a gente aumenta ainda mais o gosto pela música, né? E a frequência, né, de se ouvir música, porque é um atrativo para nós nesse momento que vale muito a pena, que é super, super útil, proveitoso, né? Exatamente. É nessas horas que entra a Alexa, que é um dispositivo que a Valéria é super adepta. Eu quero ter também, não tenho ainda, quero comprar um. Aproveita, Alexandre, e fala da Alexa para gente. Começa logo pela Echo, que ela já vem com Dolby Atmos. Ah, como que é o nome, desculpa? Dolby Atmos, que é aquele som imersivo. Quando você Ah, liga ela manda aquelas ondas um pouco parecidas com ondas de submarino, para identificar um ambiente e verificar o retorno das ondas para adaptar a melhor frequência aonde ela está instalada. Isso. Caraca! interessante. Que chique! Meu radinho ali até se escondeu da cama. Uau! Você tem Alexa há quanto tempo? Você convive com Alexa, senhor Alexandre? Eu comecei com a Echo Dot, agora tenho uma Echo. Que a primeira era tipo uma bolachinha, e essa agora é maior, só que ela é redondinha e bem maior. Certo. Essa que você tem, então, seria uma nova geração da Alexa? No caso, essa daqui ela vem com termostato. E dá para você adaptar com casa inteligente, com ar-condicionado, geladeiras inteligentes, essas coisas. Que legal.
Ô, Alexandre, Fala. e deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sei que você é bem dessa parte tecnológica. Você tem a experiência do uso da Alexa no Kindle? Sim, no caso, eu baixo pelo Kindle e escuto o livro pela Alexa. Ah, porque é o que eu estou pretendendo fazer. Eu comprei já um Kindle, mas tenho que comprar agora a Alexa para usar nele. É fácil de usar nele? Como assim? Peraí, refaça a pergunta. Você acha fácil usar a Alexa com o Kindle para ler os livros? É porque, assim, a Alexa e o Kindle são coisas unidas, mas ao mesmo tempo distintas. Aham. Você comprou o Kindle, no caso, que é o leitor de livros, né? Isso. Agora eu quero comprar a Alexa. Pois é, a Alexa, basta você falar para ela ler o livro que você comprou ou baixou. E ela já lê aquele livro lá. Você tem que. Mas Sim, aí você só vai dar, só vai falar para ela se você quer uma leitura mais rápida ou mais lenta. Uhum. Então ele não teria que ter comprado o Kindle, só ter a Alexia e baixar. Baixa onde? No e-mail? Como que é isso? Na Play Store tem um aplicativo, independente se a pessoa use ou não o Kindle, ele tem que baixar o aplicativo para o celular. Gente, eu me Que, interessei agora, porque eu adoro o audiobook, gente. Adoro. Rende muito mais para mim o audiobook do que eu sentar para ler aqui para a Uhum. faculdade. Eu estou no mestrado agora, Pedro, então tem uma carga de leitura boa, sabe? Imagino. e E a então maioria dos eu adoraria. a maioria dos livros quase todos os livros da Amazon, eu acho que tirando aqueles de quadrinho, revistas, que não tem leitura. Leitura assistiva, eu acho, alguma coisa assim. Que bacana. Entendi. Mas, bom, como agora eu já adquiri o Kindle, vou testar ela no Kindle, mas espero que seja bacana, né? Pelo que você está falando, acho que é bem interessante, né? Mas, se eu não me engano, o Kindle você não vai ter acesso a áudio. Não dá para usar nele? Não, o Kindle é um livro normal que você pode ampliar, reduzir, dependendo da sua versão de Kindle, vai ter aquela luz, né? Aquela luz que para melhorar a leitura, essas Uhum. coisas, marcação. Mas assim, você não pode utilizar a Alexa em conjunto com ele, pedir para a Alexa ler um livro que está no Kindle. A Alexa lê o livro que tu baixou no Kindle, mas Isso. você não consegue reproduzir o livro no Kindle. Ah, o som não sai pelo Kindle, Ah, é tá, isso? entendi. Isso, Ah, entendi. Entendi. Sai pela Alexia, tá. porque no caso o Kindle é só ele simula um livro, Uhum. tanto É que ele não que tem alto-falante, né? Não tem um sistema de não, áudio. É, não, no Ah, máximo é Wi-Fi e algumas versões vêm com 4G. entendi. Mas bacana, eu pretendo ter essa experiência logo aí com o Kindle, com a Alexa lendo o livro do Kindle, né? Vamos ver. e a Alexia foi um investimento alto, Alê? Como que é esse investimento para ter uma Alexia? Você comprou como? Foi pela internet? A primeira foi R$ 200 na época, se eu não me engano, uma promoção da Amazon. Agora essa que eu queria ter um som bem mais alto, essa foi em torno de 600 e um pouquinho. Mas assim, quando eu quero colocar ela para uma caixa maior, eu pego ela, conecto com a caixa maior e jogo o som dela para outra caixa. E é tudo Wi-Fi, não tem fios. No caso ela se conecta pelo Wi-Fi e manda o som via Legal, Bluetooth. que legal. E vamos aproveitar, né, Pedro, já que temos alguém tecnológico aqui. Opa! Você tem um jogo de luzes, assim, que às vezes a gente está batendo papo, o pessoal está batendo papo, que a gente tem uns encontros, Pedro, que é o Uhum. Abraço Lyon, que acontece toda segunda-feira à noite, às 8 horas, 8h30 da noite, eu abro uma sala virtual e a gente entra e fica batendo papo, e é muito divertida. É voltada só para as pessoas com baixa visão, pessoas cegas ou afetadas pela Lyon, né? A única que não tem questões, né, só tem o ceratocone, que não tem questões né, de perda de visão severas assim, sou eu ali, mas é um barato,
E ali ele muda, às vezes, as luzes do lugar onde ele Dá está. para colocar Põe vermelho, música azul, pra gente. rosa, É muito roxo, legal dá essa para Alexa alternar dele. as cores. Duas luzes da Earlight, que é uma subsidiária da Xiaomi, que você pode conectar tanto pelo aplicativo da Earlight, quanto fazer a conexão pela Alexa também. Que Eu sei legal. que essa Alexia, se você colocar a casa toda conectada com ela, não sei como é que isso acontece, mas você pode, assim, apaga as luzes ou acende as luzes que eu estou chegando, liga o ar-condicionado que eu estou chegando, liga a água da banheira, sabe? Coisas assim, diz que é muito legal esse. Dá para fazer todas as rotinas, digamos, via GPS. Você programa o GPS quando você estiver próximo. Aí, se for um ar-condicionado, aí ele já vai ligar o ar-condicionado em 25 graus. Dá para fazer a instalação de tomadas inteligentes. Aí, digamos, você quer seu café pela manhã. Aí só liga a cafeteira e a tomada vai ligar automaticamente. Aí o teu café já vai estar pronto pela manhã. Dá para fazer muita coisa. É bem interessante. A minha irmã, que não tem nenhuma questão da visão e tal, ela tem na casa dela. Quando eu vou na casa dela, eu vejo. Ela já está bem habituada, sabe? A pedir para a Alexa aumentar o volume da televisão, baixar o volume da televisão, sabe? Eu acho bem legal de ver. Por isso eu também me motivei para procurar uma para mim. Logo, logo vou voltar atrás de uma também. E fora que você tem acesso à TV, não precisa nem de tela, que você pode só escutar os programas de TV, que é o Stream Player, e você tem acesso a todas as rádios do mundo. Você saber do nome da rádio e o nome da cidade, você se conecta. Não sabia também, que bacana. Interessante e tem também. jogos de memória, enfim, tem bastante coisa. Gente, com o tempo todo mundo vai Resumo de querer uma. notícias. Que legal, que legal. Que joia. E por tudo que ela faz, bom, se bem que assim, ela, R$ 600 foi o que você pagou, é ela. Eu acho que a lâmpada tem que ser a lâmpada que reconhece a Alexa. Ela não é o mesmo preço da lâmpada que a gente comprou no material de construção. Não. A tomada também não. Então, transformar a casa em tecnológica não é isso que a gente está dizendo, que não é R$ 600, gente. Não é. Estou perguntando aqui, não sei, acho que com R$ 600 eu faço tudo isso. Não, porque os equipamentos também vão ter que ser meu Wi-Fi é de 2013 ainda. E funciona. O multilaser de 3 antenas está funcionando até hoje. Mas é interessante, porque coisas que foram criadas para o conforto das pessoas, elas podem hoje ser um sinônimo de instrumento de acessibilidade, de inclusão. Né? Com certeza. Isso é um grande avanço na sociedade. Tudo bem, acho que a Alexa não foi criada para pessoa com deficiência, não sei, não estudei, não sei quem criou a Alexa, não sei. Mas hoje, poder usá-la, né? Eu perceber os meus amigos e amigas com deficiência visual usando esses dispositivos, usando esses aplicativos, né? Perceba, eu estou aqui com uma dificuldade de manter o fluxo de leitura. E outro dia eu entrei em contato com o Alexandre e falei, me passa o que seria interessante para eu ler, ouvir uns livros. Enquanto eu estou cuidando da casa, cuidando de outras coisas, eu vou ouvir nos livros, eu sou muito auditiva. Então, para mim, faz mais sentido ouvir do que sentar e ler. Então, eu fui procurar, como uma pessoa que tem deficiência visual, eu não tenho uma deficiência severa, né? Já disse aqui, tenho ceratocone, 50% de visão no olho direito e o esquerdo vai tocando barco, né? Mas eu fui procurar, como uma pessoa que tem deficiência, a orientação para eu ter mais conforto. Então, a gente fala muito de acessibilidade é para a sociedade, inclusão é para a sociedade. Né? Ter uma cidade que seja acessível, que seja inteligente, é para a sociedade inteira sair ganhando. Outro dia falávamos, Pedro, sobre as calçadas, né? E a calçada adequada para a pessoa com deficiência facilita a vida da pessoa idosa, facilita a vida da pessoa responsável por uma criança que vai passar com um carrinho de bebê, né? E assim por diante. Então, é uma cidade para todos e benefício é para todas. todos, né?
Exatamente. Então, é uma bandeira que nós carregarmos essa bandeira, nós só temos a ganhar enquanto sociedade no todo, pensando no todo, né? Com certeza. Quando a gente pensa na pessoa com deficiência, a gente está pensando em todas as pessoas, porque é aquela situação. Naquele momento, quando se cria uma medida para auxiliar em algum aspecto para a pessoa com deficiência, naquele momento a gente está fazendo por ela, mas em outro momento vai ser necessário para outras pessoas que têm outras demandas. Então, são coisas que sempre têm que ser pensadas, né, constantemente, né? Porque as cidades são muito difíceis para todos nós, né? A construção de uma estrada que no momento é para você, só que em outros momentos você está disponibilizando e Bravando. Isso, para outras pessoas. Exato, exatamente. É isso aí. Gente, que delícia conversar com vocês. Eu gostaria que vocês colocassem aí as considerações finais. Nós estamos aqui há quase... Já foi uma hora, já? Não, 50 minutos. Mas eu sei que as considerações finais a gente nunca termina. A gente dá tchau 2, 3 vezes, sabe, Pedro? Porque sempre tem assunto, né? E eu gostaria que você fizesse alguma menção, Pedro, ao dispositivo que, assim, hoje é a sensação no nosso grupo de WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp que está aberto. Na descrição desse vídeo, dessa live, tem as localizações para você poder entrar, se você é uma pessoa... os nossos grupos são para pessoas afetadas pela Lyon, tá? Então, se você está diagnosticado ou está com suspeita da Lyon, está perdendo visão, quiser entrar, conhecer o pessoal, os grupos de WhatsApp estão à disposição, o grupo de mães também, de mães de filhos e filhas afetados pela Lyon também está à disposição. Então, nesses grupos, essas últimas semanas foi um alvoroço, porque o Pedro comprou um dispositivo. Eu ia até perguntar. Esse Pedro, é ele mesmo, que comprou o dispositivo, está para chegar ainda, mas acho que a gente já pode comentar. Mas ele já fez os testes, né? Sobre os testes, e dizer para você que está nos ouvindo e nos assistindo que hoje formalizei o convite para que essa empresa esteja na 4ª Conferência Internacional Lyon Brasil 2022, que vai ser em 30 de julho, no Hospital das Clínicas, no Departamento da Oftalmologia, lá no anfiteatro. Então, inscreva-se, o link para se inscrever está aqui na descrição do vídeo. Se tiver dificuldade para se inscrever, procura a gente, dá um jeito, mas que a gente ajuda a fazer a inscrição, ajuda. Então, já me coloco à disposição aqui para auxiliar no preenchimento da inscrição. A inscrição é fundamental para facilitar o acesso na portaria do hospital. Então, a gente precisa mesmo que as pessoas estejam inscritas, porque nós vamos disponibilizar essa lista para a segurança do hospital, né? Porque nós estaremos dentro da Faculdade de Medicina, que é também parte do Hospital das Clínicas, então precisamos que vocês se inscrevam para estar conosco. E essa empresa já está convidada informalmente, já nos deu um ok informalmente, e estamos formalizando agora a participação dela, que vai levar uns dispositivos desses para o pessoal experimentar. Mas fala, Pedro, antes do tchau, não falei que esse tchau é fictício? Eu falei. Antes desse tchau, né? Por favor, nos fale de como está sendo essa percepção sua desse dispositivo. Não cita o nome, deixa a pessoa ir conhecer a empresa lá na conferência, tá? Porque o Pedro estará na conferência também. Né? O Pedro é colaborador com a gente também aqui no canal, estará lá. Fala, Lê, não te ouvi, desculpa. Era isso que eu ia perguntar. Vamos lá, então. A pergunta já está aí. É coletiva a nossa pergunta, então. Vamos lá. Então, eu testei esse dispositivo faz umas 2 semanas, né? Eu fui até lá testar na sede da empresa. Assim, eu preferi, antes de ir para lá, não criar tanta expectativa para depois sentir qual que era a real dele. E a minha percepção foi a melhor possível, assim, acho que posso dizer que foi mais do que eu esperava, porque ele é um dispositivo que ele é capaz de fazer com que a pessoa que tem um diagnóstico de cegueira legal enxergue muito próximo de uma visão normal, muito próximo mesmo, né? Eu fiz o teste daquela tabela de Snellen, que é aquela tabela que tem as letrinhas que vão diminuindo de tamanho. Eu cheguei até na penúltima linha, que é um resultado incrível, né? Fantástico para alguém que tem uma perda de visão, né?
com o zoom desse óculos, né? Óculos ou dispositivo, né? Dispositivo, como quer que seja chamado. Ele me disse dispositivo para visão subnormal, quando eu falei com ele Isso. agora, né? Com o Então, Gustavo, né? Isso, Ele Gustavo. me atendeu, isso. Então, assim, foram vários os testes que eu fiz. Foi esse da tabela de Snellen, que é a das letrinhas, que eu consegui chegar na penúltima linha, que é a última ali antes das menores letras que tem na tabela. Aí a gente faz também um teste para ler no papel com uma fonte normal. Ele tinha lá uma revista para que eu pudesse ler a revista. E é incrível você poder ler no papel novamente, depois de um tempo sem ler no Para um papel, né? advogado, isso nossa, é uma festa, né? Nossa, com certeza, é empolgante, assim, você fica realmente, vocês podem imaginar, né, como é para a pessoa que está há algum tempo, lendo sempre com fonte ampliada, com uma fonte grande, com um zoom no computador, você olhar para o papel, aquela fonte comum, 12, e você conseguir ler. É maravilhoso, né? Esse foi um outro teste. E um outro teste que é feito também é o teste de olhar para longe, olhar para o horizonte. No caso, eu olhei pela janela da empresa que ficava no 5º andar de um prédio. Ao olhar para baixo, ao olhar para a rua, para as pessoas caminhando, eu conseguia ver as pessoas andando, eu conseguia ver as pessoas, sabe, com uma resolução, com uma qualidade que sem o óculos eu não teria. Sem o óculos, talvez eu teria uma ideia de que tinha alguém passando por ali. Talvez, sabe, uma percepção meio distante, meio vaga de que tem alguém ali. Com o óculos eu conseguia ver com uma nitidez muito boa a pessoa se movimentando, o carro passando. Tinha um prédio do outro lado da rua, eu conseguia ver detalhes na janela desse prédio, a cortina do prédio. Sem o óculos eu não veria isso, eu veria simplesmente ali como se fosse um indício da janela, uma ideia de que tem uma janela ali, mas não claramente. Então, assim, realmente traz um ganho de qualidade de vida muito, muito bom, que vale muito a pena. Ele tem, como eu comentei, né, ele tem um aspecto de um óculos, talvez aqueles parecidos com óculos de videogame, né, mas é justamente esse aspecto que traz vantagens para ele, porque Aqueles de realidade virtual, que é grandinho assim, né? Isso, esse mesmo. Tá. E é justamente por ter esse aspecto que ele permite diversos benefícios de tecnologia, de assistir filmes por ele, de baixar, sabe, Amazon Prime por ele, de YouTube por ele, redes sociais por ele, você consegue assistir tudo nele. Ele permite que você, por exemplo, assista a televisão a uma distância normal, sentado no sofá da sua casa, sem que Hoje você você tenha que... assiste televisão de qual maneira? Atualmente, É. Atualmente, no meu caso, eu preciso levantar e ficar próximo da televisão. Ele ficar em pé, bem próximo Super dela. desconfortável, né? Tem que ficar de pé. Sim. Imagina você gosta de futebol, aguentar o jogo todo de pé assistindo, já é um ganho de qualidade de vida aí com esse dispositivo e tanto, né? Nossa, enorme, enorme. Realmente, ele é revolucionário, a gente pode dizer que é revolucionário, porque é uma coisa que até então as pessoas não imaginavam, né, que teria esse dispositivo que seria capaz de trazer esse ganho. E, graças a Deus, ele foi. Ele realmente traz um ganho muito bom, né? Não dá para dizer que vai assim mudar 100%, porque algumas coisas ele não permite. Por exemplo, dirigir com ele não dá ainda. E eu não sei também como é que vai ser a percepção com óculos das coisas em movimento. Que nem até me perguntaram, por exemplo, assim, se, por exemplo, passa um ônibus, você consegue ver o número do ônibus ou o nome do lugar, né, que o ônibus vai, qual que é a linha, né? Se ele tem algum tipo de delay, né? Então, e essa parte aí que eu comentei, aí eu vou ter que utilizar e ver como que ele ajuda nessa parte. Eu não sei ainda porque os testes que eu fiz foram testes em repouso, né? Então, essa parte do movimento eu vou ter que só realmente no dia a dia. Mas só o que ele te traz de ganho em repouso já vale muito a pena, demais mesmo. Que bacana. E foi você que contou, que falou para mim que você chegou a ele através de uma atleta, uma para-atleta. Como foi isso? Eu estou Isso. tentando puxar aqui pela memória. A gente conversou muito rápido ontem, depois de uma live, né? Conta para nós isso. Já que já estourou o tempo mesmo, estou muito curiosa para ouvir novamente essa história. Aqui em Maringá, né, tem uma moça que ela é atleta paralímpica, né, do ciclismo, né?
ciclismo para deficientes visuais. E essa moça, ela esteve no ano passado no Congresso Brasileiro de Oftalmologia, e lá, essa empresa que está comercializando o óculos agora, estava presente também e quis fazer um teste com essa moça, né? Ela nem sabia dessa possibilidade, ela foi para o congresso para dar um testemunho dela, Fazer uma palestra. Uma palestra sobre qualidade, sobre, na verdade, superação, né? E a superação dela, tal, que ela é uma atleta de alto rendimento, ela vai para competições internacionais, é realmente uma pessoa, um exemplo, né? Uma pessoa para se inspirar. E nessa palestra ela conheceu a empresa que quis testar com ela. E ela testou, e aí foi assim, ela se emocionou, ela foi uma coisa assim maravilhosa para ela. Tem um vídeo com ela na internet aí, ela demonstrando como ela se sentiu naquele momento. Ela pôde visualizar os familiares dela por meio de uma conversa em videochamada no WhatsApp. Então, assim, ali que eu vi que era possível, né? Quando falam sobre esses dispositivos, eu acho que a tendência da maioria das pessoas, de nós que precisamos deles, a princípio é não botar muita fé, né? Mas como era uma moça daqui de Maringá, eu pude conversar com ela, eu liguei para ela, a gente conversou, e ela me contou que ela assistia televisão do sofá da casa dela normalmente, que ela lia coisas no papel, que ela ia ao mercado e ela conseguia ver preços, sabe, os preços dos produtos, ler coisas nos rótulos. Aí eu comecei, falei, poxa, realmente sério, é muito bom, né? Ela está me relatando a experiência dela, que foi ótima. E aí eu passei a procurar a empresa que está importando esse óculos para o Brasil, tive a oportunidade de ir para lá testar e graças a Deus deu certo. Que bacana. E dia 30 de julho, o Pedro, eu, Alexandre, Fernanda... Deixa eu sugar um pouquinho mais o Pedro essa aqui. turma estará toda lá. Deixa eu colocar você em evidência aqui na tela, porque a gente quer conhecer como funciona isso bem de perto mesmo. Pedro, obrigada pelo relato, Pedro. Fala, Alexandre. Você teve acesso à durabilidade de bateria, memória interna? No caso, ele tem algum auxílio de voz ou a parte dele é só visual? Como que é? A bateria dele dura 4 horas, aí depois você carrega, não lembro o tempo exato, se é 1 hora ou 1 hora e meia, mas é 1 hora ou 1 hora e meia para carregar de novo. Auxílio para ler textos ele tem também, só que como ele é um equipamento de fora do país, ele não tem a possibilidade de ler textos em português. Me parece que ele lê em inglês, mais algumas línguas, não sei quais são, mas não em português ainda. Mas como a gente sabe que é um produto que está em evolução, é a segunda versão desse produto, a segunda geração dele, é provável, espero, né, tomara que logo saia uma terceira, uma quarta, e tenha já um leitor em português também. Por enquanto não tem ainda, mas ele lê sim, mas textos em línguas diferentes do português. E durabilidade, ele vem com uma garantia que, se eu não me engano, é de 1 ano e meio. E é isso, acho que foi isso que você perguntou, né? Ou faltou alguma coisa? Não, e ele vem com alguma espécie de usa câmera para fazer ampliação? Como é que é? Eu fiquei curioso nessa parte. Vai na conferência. Vai na conferência. Não dá spoiler mais não, Pedro. Você já ajudou demais. Deixa aí na conferência tomar um café com a gente. Não dá mais spoiler, não. Nós estamos aqui há 1 hora. Vou segurar, eu vou sentar com você. Eu vou segurar mesmo. Tu sabe onde eu moro? Eu moro no Pará. A gente dá um jeito, não tem problema. Mas, olha, é muito Não se preocupe, legal. já estão construindo o trem, só não sei quando que vai sair. Meu Deus, fala para ele, senão ele não dorme. Vai, brincadeira, vou deixar o Pedro. O Alexandre, a memória, agora você me desculpa que eu não lembro. Desculpa, eu vou ter que passar essa informação depois. Ele tem entrada para cartão de memória, você consegue, por exemplo, baixar o que você quiser, um filme, uma aula, o que seja, no cartão de memória e inserir nele. Ele tem uma entrada para cartão de memória. Agora, então... a memória que ele suporta, que ele comporta ali, não lembro para te falar, mas não é pouco não, eu acho que deve ser pelo menos 150 alguma coisa, posso estar enganado, mas não é menos que isso, é uma memória boa. 128, no caso, o suporte para cartão de memória.
Sim, o do bom, eu não sou muito da tecnologia, mas não é pouco, não. Eu tenho a Porque descrição. tem um outro dispositivo no mercado que mais ou menos ele deve ser um terço disso, ou mais ou menos um pouco mais, mas só que ele é bem limitado, tanto em quesito de memória, bateria, e o suporte dele só é áudio mesmo, Entendi. que é Entendi. o Workam AI. Eu ouvi falar. Ele informa para você o que está no ambiente ali, né? Ele lê para É, ele. e às vezes, digamos, você pode identificar no máximo 400 objetos. Pronto, passou disso, lotou a memória. Nossa, Hum, Você identifica o rosto de uma pessoa. Às vezes ele confunde a pessoa, ele te fala que é a pessoa, mas é outra, porque é parecida. entendi. É um equipamento de Israel, né? Parece que Israel faz também É uma atua nessa startup parte aí. israelense, se eu não me engano, que é essa tal de Workamayai. É, que bacana interessante. também. O bom é que estamos caminhando, né, com Com pesquisas, né? certeza. Eu te enviei aquela pesquisa com terapia gênica, né? Está avançando, dispositivos melhorando o preço, melhorando o conforto do uso, né? Eu me lembro dessa moça falando que o primeiro dispositivo que ela usou machucava atrás da orelha, nariz. Hoje você É, já experimentou algo mais confortável, mais isso. leve, que marca menos o rosto, e assim a gente vai caminhando. E, gente, a gente só consegue isso porque também vai se mobilizando, vai fazendo barulho, vai saindo da invisibilidade, vai dizendo para o mercado: olha, o deficiente físico, o deficiente Também visual, consome. e também consome, né? É, Então tem que respeitar, porque a gente também Valéria, gira essa economia. Oi, querida, e assim por diante. o representante da empresa me disse um dado que ele tem sobre pessoas com baixa visão, né? Ele me disse que no Brasil existe um número de aproximadamente 6 milhões de pessoas que poderiam ser possíveis interessados nesse óculos por ter baixa visão por diversos motivos, né? Que são diversas as doenças que causam Uhum, baixa visão. Então, 6 milhões de pessoas não é um número para o mercado não se interessar, né? É um número bem interessante, né? exatamente, E o exatamente. lado bom da tecnologia, geralmente é sempre assim. O preço de custo das coisas sempre inicia lá no teto. Mas depois que essa tecnologia começa a ser disponibilizada, vai ficando de uma forma mais popular, Uhum, essas coisas vão barateando com o tempo. Se Deus quiser, E eu acho que é a tendência, isso, né? isso aconteceu com aparelhos celulares, que antigamente quem tinha um celular touchscreen era só quem tinha muito dinheiro. Hoje em dia, todo mundo tem um celular touchscreen. É verdade. uhum. É isso mesmo. É É a isso mesmo. tendência mesmo. Tomara, né, que isso vá acontecendo e, se Deus quiser, logo, né? E logo, Computadores era a agora esse mesma logo tendência. depende, desculpa, Alexandre, mas esse logo depende da nossa mobilização, de fazer com que as legislações sejam severas para isso, porque explorar a dor e a expectativa e a esperança das pessoas é o que muitas empresas que vendem dispositivos, que vendem bengala, que vendem equipamento, que vendem acessórios para pessoa com deficiência, elas exploram muito. Aqui em São Uhum. Paulo tem muitas lojas com equipamentos para pessoa com qualquer tipo de deficiência. Quando você entra, assim, uma cadeira numa loja X, numa cadeira numa loja dessa que tem um buraco no meio para a pessoa tomar um banho, são 4, 5 vezes mais de um material muito inferior. É muito absurdo, não é possível que o custo de fabricação seja tão maior do que uma cadeira numa loja de decoração, com Só que suporte, com também tem que revestimento. ver os dois lados da moeda, né? Que como o Hum. governo faz essa tributação para esse tipo de Exato, é esse equipamento. ponto que eu quero chegar. É esse ponto. A gente tem que prestar atenção em quem vota, em quem escolhe, sabe? Depois que votou, depois que escolheu, acompanhar, encher caixa de e-mail e dizer nós existimos, né? Eu digo nós porque eu implantei o anel de Ferrara e consegui implantar pelo SUS. Né? Há 20 anos atrás, quando eu fui diagnosticada que eu perderia a visão pela ceratocone, não tinha sequer
qualquer acesso. Ele foi desenvolvido no Brasil e foi para o exterior e ficou um absurdo, e depois de muita luta, muitos movimentos, muita dedicação de pessoas a fazer com que esse produto voltasse para o Brasil, hoje eu consegui pelo SUS. É uma fila de espera considerável, mas consegui pelo SUS. Né? Então, tem que chegar um momento que o Estado se posiciona não como ter um governo que é legal, que entende a necessidade das pessoas, ele trata todo mundo bem ou o melhor possível. Aí chega um governo que só destrói, não, tem que ser uma política de Estado. Muda governo, a política de Estado não poderia ser mexida, como, por exemplo, a tributação em cima de equipamentos de acessibilidade, né? Então, a gente tem que realmente se posicionar. E aí, agora, a gente fala tchau. Eu já vou deixar o meu tchau. Semana que vem tem mais Conexão Reconvexo. Um tchau, Alexandre. Vanessa, e depois posso... o Pedro, Valéria, Valéria. desculpa. Pode, desculpa. Pode, você vai falar. Deixa só o Alexandre despedir, porque o fechamento é seu. Fala, Ale. Tchau, tchau, pessoal. Né? Oi? Ele é o convidado, ele faz o fechamento, né, Alexandre? Nossa tradição. Ah, tá. Só mais dando um pitaquinho. O problema do Brasil é que a gente vive num país com uma tributação de país de primeiro mundo, sendo que a gente não é. Então, aqui a gente é muito explorado e tudo que aquilo que vai, pouca coisa volta. Então, é por isso que há essa necessidade de implementações de leis eficientes e fiscalização para que determinadas leis tenham um efeito em pequeno, médio e longo prazo. Então, essas são minhas palavras. Tenha uma boa noite para todos. Engraçado que hoje o papo aqui foi bem rapidinho. Voou, né? Obrigado. A gente tá 1h10 já, viu? Voou. Pedro, a palavra é sua, querido. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e encaixado essa live na sua agenda, que eu sei que é bem puxada. Imagina, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Para mim foi uma satisfação grande. E é isso, né? Continuamos aí nessa luta, né? E todos juntos seguimos em frente. Obrigado mais uma vez. Boa noite para todos. Boa noite, querido. Felicidades. E dia 30 nos conheceremos pessoalmente. 30 de julho, relembrando, é a 4ª Conferência Internacional Lyon Brasil 2022. Será o tema Os Caminhos da Ciência e da Reabilitação. E logo, logo nas redes sociais estaremos com a programação disponível. Ela já está pronta, mas falta uma arte, vamos embelezá-la. E aí vamos começar a disponibilizá-la nas redes sociais e também aqui nas lives. Um beijo, obrigada pela atenção. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.